Olá a todos! Então vamos agora a uma série aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Eu vou falar de uma oposição, das oposições por eixo de signos. E em seguida o eixo da casa. Então agora eu vou começar a falar sobre oposição de planetas pessoais ou sociais, ou seja, o Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, em oposição entre eles, e também incluindo Júpiter e Saturno, que são planetas sociais. Então, se você tem qualquer uma dessas oposições, Sol, Lua, oposição Sol-Saturno, oposição Marte-Lua, Marte-Sol, Marte-Mercúrio, então esse vídeo é para você. E eu tô falando de planetas em Áries que fazem oposição a planetas em Libra, ok? Então, quando você tem uma oposição entre Áries e Libra, você tem uma questão que está relacionada à sua independência e à necessidade de considerar as outras pessoas. O planeta que está em Libra, ele tem uma necessidade, ou ele recebe uma orientação, é uma orientação interna da pessoa. Por quê? Porque os planetas nos signos, eles são da personalidade da pessoa. Por isso que o vídeo seguinte vai ser sobre oposição da 1 para 7, porque as casas são diferentes dos signos, tá? Então, planeta no signo é diferente de planeta na casa. Planetas nos signos são questões de personalidade. Então, e planetas nas casas são questões do que a vida nos traz. Por isso que o vídeo seguinte vai ser oposições da 1 para 7. Então, vamos lá. O vídeo de hoje é sobre planetas no signo Áries, Libra, que faz oposição entre eles, ou seja, quando há uma linha de oposição que faz com que o planeta esteja de frente para o outro e haja uma oposição entre eles no eixo Áries-Libra. O planeta que está em Áries, ele vai reafirmar a independência, porque Áries é um signo que precisa ter a sua independência, a sua individualidade reforçada, reafirmada. Então, o planeta que você tem em Áries, seja ele qual for, você vai usar ele para reforçar a sua identidade, para se afirmar no mundo. Lembra que Áries é um signo de ação, é um signo de agressividade, e levando em consideração que essa agressividade é uma agressividade natural, mas que ela pode passar de um limite. Então, todos nós temos uma agressividade que é natural. Agora, se a gente vai dar asas, a gente vai dar importância ou vai reforçar essa agressividade, isso é uma outra coisa. Tem planetas que reforçam mais a agressividade do que outras, mas não se esqueça, o planeta, se ele está no signo de Áries, ele é seu, ele faz parte da sua personalidade. Um planeta não dá pra gente nada que a gente já não tenha, ou seja, a gente nasce com um planeta em determinado signo, porque isso tem a ver com quem a gente é. Não, nada na astrologia vem por um acaso, né? Nenhum planeta está num determinado signo, casa ou aspecto e que ele caiu de paraquedas lá para trazer coisas para sua vida, não é isso? Os planetas, a configuração geral do nosso mapa tem a ver com a nossa personalidade, com a nossa alma, com o nosso desenvolvimento enquanto indivíduos, né? Transcendentais, tá bom? Então, se você tem planetas em Áries em oposição a Libra, os planetas que estão em Áries, eles vão reforçar a sua identidade. E se está em oposição a Libra, os planetas que estão em Libra, eles vão, através de outras pessoas, ser manifestados como uma necessidade de considerar aquela outra pessoa. Então, muitas vezes pode haver uma necessidade de uma aprovação de outras pessoas. Porque há uma oposição, há uma ligação entre o planeta em Áries e o planeta em Libra. Se o planeta tivesse em Áries e outro em Libra, mas não tivesse em oposição, não tivesse essa linha de 180 graus, que a gente chama de oposição, se eles não tivessem ligação um com o outro, ficaria só como um sentimento, como características próprias de planetas no signo. Agora, quando há uma linha, é porque há uma questão a ser resolvida ali. Geralmente, também não é regra, né? As oposições, elas indicam uma tendência mais infantil do indivíduo de projetar as suas próprias dificuldades nos outros, ou dizer assim, eu não consegui porque as pessoas estão me atrapalhando, porque não me deram oportunidade, isso aconteceu porque você falou isso, porque você fez isso, porque não, isso não fui eu, foi você que fez. Ou então atribuir culpa às outras pessoas às coisas que nos acontecem. Isso tem muito a ver com a maturidade do espírito. A gente não está nem entrando muito nessa questão.
Mas quando se tem oposições, isso pode simbolizar que há épocas da sua vida em que você prioriza mais aquilo que é para você e há épocas da vida em que você é obrigada, se sente obrigada, ou a vida, de alguma maneira, ela faz, porque como tem a ver com a sua personalidade, com que você se sinta na necessidade de considerar outras pessoas. E isso vai sempre de encontro ao seu ego. Por que vai de encontro ao seu ego? Porque não são só planetas no signo, há uma linha de oposição. Então você tem que manifestar os dois planetas ao mesmo tempo. Mas os dois planetas, eles não podem ser manifestados ao mesmo tempo, porque eles estão em signos antagônicos, ou seja, em signos opostos. Veja, você pode ter oposições, mas não ser em signos opostos. Isso também acontece. Ou seja, se você tem planetas em Áries, você pode ter um planeta lá no finalzinho de Virgem, que está em oposição com o seu planeta em Áries. A gente não está falando disso. A gente está falando de planetas em Áries e planetas em Libra. Signos tradicionalmente opostos na astrologia. Então, o planeta que está no signo de Libra, ele vai fazer com que você queira a harmonia, com que você considere as outras pessoas, porque considerar as outras pessoas é importante para você. Áries não é mais forte que Libra e nem Libra é mais forte do que Áries. Áries e Libra têm pesos iguais, nenhum signo é mais forte do que o outro. Se você tem planetas em Libra se opondo a Áries, o planeta que está em Libra, ele vai mostrar uma necessidade de considerar os outros, uma necessidade de compartilhar experiências com outras pessoas. Se você tem esse planeta em Áries, você tem necessidade também de considerar você mesma. Então você às vezes fica assim, mas eu quero fazer uma coisa, mas gostaria tanto que fulano fizesse comigo, mas eu quero os méritos para mim. Então tem um lado que é egocentrado, tem um lado que pensa muito em receber os louros da vitória, mas tem um outro lado que é dos planetas em Libra que pensa, mas eu preciso do outro para fazer isso com ele. E muitas vezes essa oposição pode fazer com que você pense que você é capaz de fazer sozinho e você isso não tem nada no mapa dizendo que você não é capaz de fazer as coisas, não há isso. Tá? O que há é sensação de não ser capaz de fazer isso ou aquilo. Mas não há incapacidade real em nenhum dos aspectos planetários. Nenhum mapa diz assim, você é incapaz de, não. Mas há uma sensação de quê? De que eu preciso da sua ajuda para fazer aquilo, mas eu muitas vezes não vou dizer para você que eu preciso da sua ajuda para fazer isso ou aquilo. Há uma sensação de precisar de alguma coisa, mas ao mesmo tempo ter um certo orgulho de pensar, eu faço isso sozinho. A pessoa faz sozinha, se der errado, a culpa é do outro. Ou então, a pessoa faz com o outro, se der errado, é porque você não me escutou, porque você não considerou essa ideia que eu dei. Porque há uma ideia de que com Áries aquilo que eu faço é melhor. Quem eu sou é mais importante. Quem eu sou é mais... eu tenho atributos diferenciados dos seus. Então tem muito essas questões. Mas veja, o mapa é seu, não é de nenhuma outra pessoa. Tá? Mas como Libra é um signo que está relacionado com as experiências compartilhadas com alguma outra pessoa, então ao mesmo tempo que há uma necessidade de compartilhar essas experiências, há uma necessidade também de autonomia. Então há uma necessidade de cuidar das coisas por si mesmo, para si mesmo, mas também há uma necessidade de compartilhar para ter aquela companhia, para ter aquela harmonia. Então, é uma necessidade de ter harmonia, mas é uma necessidade de também provocar uma certa guerra. Então, esse eixo Áries-Libra está sempre criando uma certa guerra para depois pedir a paz. Né? Então, por isso que são opostos, né? Os opostos, eles são sempre complementares, né? São relações de amor e ódio que muitas vezes são estabelecidas, às vezes até dentro da gente mesma, claro, porque o mapa é nosso, né? Então, quando uma pessoa tem planetas pessoais, sobretudo os pessoais, principalmente, né? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte em Áries, com algum planeta pessoal, Sol, Lua, Vênus ou Marte, ou Mercúrio, né? Em Libra, qualquer um desses, a gente sente ali na natureza do planeta que está em Áries, na natureza do planeta que está em Libra, como se fosse uma coisa em que a gente está ali naquela luta constante entre o eu e os outros. Eu vou dar só um exemplozinho para ficar fácil, tá bom? Vamos lá. A pessoa tem uma lua em Libra.
planeta pessoal. Lua é considerada planeta em astrologia. Lua em Libra. Então tem toda uma emoção mais sensível, uma pessoa refinada, uma pessoa sensível, uma pessoa que leva em consideração o sentimento dos outros. Lua, né? Emoção, nem Libra. A pessoa que precisa estar precisa estar em equilíbrio. Mas aí tem um Sol em Áries, também tem aquele lado agressivo, de querer o reconhecimento para si mesmo. Então, uma pessoa que quer afirmar a sua vontade. Aí, como é que fica quando você quer afirmar a sua vontade com o Sol em Áries e tem uma Lua em Libra, no qual você precisa emocionalmente dos outros, no sentido de estar bem com os outros? Eu quero reafirmar a minha vontade, mas eu não posso ferir a suscetibilidade dos outros, porque senão eu crio problema com os outros, e se eu crio problema com os outros, a minha Lua em Libra sente. E aí eu fico com aquilo na cabeça, será que ficou chateado comigo? Aí o meu lado Áries e o Sol em Áries pensa, que se dane. Aí fica naquela, que se dane, mas os pés pensa, puxa, mas fulano tá chateado comigo. E aquilo não sai da cabeça da pessoa. Ou seja, há uma nuance, há uma mudança entre esses dois polos, de considerar os outros, porque Lua em Libra considera afetivamente o seu relacionamento com os outros, e o Sol em Áries pensa, não, mas eu também tenho o meu orgulho, será que eu vou lá e falo, será que eu vou lá e me acerto com aquela pessoa, eu preciso tanto do bom relacionamento, aí chora, né? Tem aquela sensibilidade toda da Lua em Libra, puxa, eu não queria ficar mal com tal pessoa, mas aí tem aquele orgulho, puxa, mas eu vou ter que admitir que eu não fui tão legal. Então, quer dizer, tem N interpretações, pode ser um Marte-Mercúrio, pode ser por aquilo que você fala, pela maneira como você age. Enfim, então tem uma questão que tem a ver com o outro e tem a ver comigo. Né? Até que ponto eu tenho a participação naquilo que eu causo aos outros? Até que ponto eu quero a harmonia de fato para minha vida, eu quero manter a harmonia no meu relacionamento com os outros, eu quero manter um relacionamento, digamos, de uma complementaridade, e até que ponto eu tô sendo egoísta, eu tô vendo as coisas só pra mim, até que ponto as pessoas têm razão quando elas dizem que eu tô considerando a mim mesma e não estou considerando eles, até que ponto eu estou abrindo mão da minha individualidade, porque também tem esse lado, né? Quando pende, em épocas da vida, quando pende mais pro lado Libra, que você vive muito em função dos outros, você perde um tanto do seu ego, das suas prioridades. Eu vivo muito pros outros e não vivo tanto pra mim. Aí reclama, eu tô o tempo todo fazendo a coisa por vocês ou por você, e eu tô deixando as minhas prioridades ou a minha identidade meio que de lado, ou as minhas prioridades meio que de lado. Então, tem inúmeras possibilidades. Eu não fiz isso porque você falou que era isso. Vamos supor um Marte em oposição a Mercúrio, né? Um Mercúrio em Libra. Você falou que era assim, 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 aí eu não fiz. Quer dizer, eu deixei de fazer porque você disse. Aí bota a culpa no outro. Então, eu me dei mal. Eu não consegui uma coisa porque você disse que era para ser assim, né? Ou então, quando alguém acusa você de ter feito uma coisa e não ter considerado ela ou ele, não, você fez e não me considerou, não me consultou. Então tem muito essa questão do o que eu preciso fazer para mim, o que eu preciso fazer para o outro, o que o outro faz por ele que não me considera, o que o outro faz por ele e não me consulta, o que eu faço por mim e não consulto os outros, e essas relações de dias da semana, né, de relações cotidianas que ocorrem entre os relacionamentos e que está sempre esbarrando no convívio com outras pessoas. Essas pequenas coisas do dia a dia da vida e que acabam se tornando grandes coisas quando a gente tem uma oposição em que a gente não cede. A oposição é uma grande dificuldade de ceder. É uma necessidade de manter o seu ponto de vista e de entrar em conflito. Há uma necessidade de, por conta de uma independência, entrar em conflito com os outros, ou então por conta de uma cooperação, você deixar de cuidar das suas próprias coisas. Essa oposição, ela indica que é um conflito entre os seus interesses e os interesses de outras pessoas. Por isso que essa oposição se dá no eixo Áries-Libra. Então, no próximo vídeo vai ser falado sobre as oposições por casa, que é muito parecido, tá? Tem algumas nuances, né? Mas é muito parecido e é muito mais forte
quando se trata aí das casas astrológicas. Um grande abraço a todos.